quando você procura a referência bíblica, quero aqui externar minha gratidão a Deus, por mais essa oportunidade que a gente consegue estar voltando a essa casa, pela misericórdia do Senhor, já é a terceira vez que nós fazemos uso da palavra, em cima desse culto, em cima dessa contribuição. E o meu pastor tem dito algo, algumas das vezes para mim, que eu tenho gravado. E uma das coisas, ele falou que a maior qualidade do pregador não são as muitas portas que se abrem, mas são as poucas que estão abertas e permanecem. Então eu louvo a Deus pela terceira vez estar nesse estado com uma porta que Deus abriu e que ainda está aberta, para que a gente possa falar do amor de Deus, falar um pouco do amor de Cristo. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo, companheiro de caminhada, que tem aí já estado conosco há algum tempo, desde o ponto de pregação. Então, nosso organismo, quero agradecer a Deus pela amizade, pela confiança nesta noite, e temos lançado o convite para estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Elias, e também pela vida do pastor, pelo anjo dessa igreja, pastor Zé Luiz. Muito obrigado, pastor, pela confiança também, por estar dando permissão para que nós possamos uma vez mais ministrar a santa palavra de Deus. Que Deus abençoe todos que estão me viajando, os obreiros e a cada irmão que está aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra simples, objetiva, bem clara, e prometo não ser extensivo daquilo que Deus colocou no meu coração. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus respondeu. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-me e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aí. Pode tomar sua senhora. Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite a palavra de Deus colocar em meu coração, Deus colocar um tema. Eu quero pregar subordinado ao tema: saia do mar. E você vai entender o que Deus tem para a tua vida nesta noite. Detalhe: quando nós olhamos essa passagem bíblica, nós vemos Jesus juntamente com a multidão, na multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia agora vai relatar que o mestre, além de multiplicar, ele está pregando, ele está ensinando, ele está redarguindo e corrigindo aquela multidão através do Evangelho. Só que agora a história vai dizer que Jesus, ele vai ordenar, ele não vai pedir, ele vai ordenar. A palavra ordenar é a mesma coisa que mandar. Os discípulos
do barco. Por que isso? Porque a palavra ordenar, ela significa que os discípulos não queriam entrar no barco. Agora Jesus vai mandar com que eles entrem no barco. Porque, detalhe, no meio desses discípulos tinha exímios pescadores, como Pedro, como André, o irmão de Pedro. Homens que eram conhecedores das águas do mar. Homens que sabiam a hora boa para navegar. E detalhe, segundo esse texto, é fácil de entender e compreender que esses homens, olhando para o mar, entenderam que o mar estava não para navegar. E eles estão assim um pouco que se negando a cumprir a palavra do Senhor. E a Bíblia agora diz que o Senhor ordenou para que eles adentrassem no barco. E eles vão adentrar no barco e vão começar a remar mar adentro. Enquanto eles estão entrando mar adentro, a Bíblia diz que agora Jesus vai terminar de despedir a multidão e vai subir ao monte orar. Detalhe, quando Jesus sobe orar, a Bíblia vem nos dizer logo após que agora esse barco está na onde? No meio. Ele não está no começo, ele não está no fim, ele está no meio do mar. Detalhe, eu quero já começar fazendo uma aplicação pessoal desta palavra para chamar a tua atenção. Por muitas das vezes, ou quantas são as vezes, que o Senhor libera uma ordem ao meu e ao seu respeito. E muitas das vezes nós tutubiamos, nós se afastamos, ou nós rejeitamos essa ordem de Deus da nossa vida e do nosso ministério. Por quê? Por muitas das vezes nós não entendemos porque a ordem que vem, a maioria das vezes não são ordens que vão trazer contentamento, não são ordens que vão nos alegrar, são ordens que por muitas das vezes nós não conseguimos ver o melhor, que vai nos trazer contentamento em meio a uma ordenança divina. Você pode olhar e dizer, mas ainda não estou entendendo. Mas você vai entender. Deus, quando Ele ordenou algo ao meu e ao seu favor, Ele não disse para nós que a bênção, que a vitória estaria no começo. O Senhor não falou para você, olha, vai, que no meio você vai receber uma bênção. Já no começo vai ter vitória. Não. O que o Senhor falou, vai e atravessa o mar. Porque a vitória está do outro lado. Entendam bem uma coisa, irmãos. Você pode estar passando por um momento adverso. Você pode olhar para mim e dizer, olha, irmão, mas eu tenho obedecido. Eu tenho ouvido a voz do Senhor e tenho feito conforme Ele tem me ordenado. Só que as coisas vão de mal a pior. Só que se você observar, você vai ver mesmo os discípulos não querendo, eles obedeceram. E agora, o que eles vão encontrar em meio ao mar? Um vento, uma tempestade. Eles vão encontrar algo que eu acredito que eles já esperavam encontrar. Porque por muitas das vezes é assim. Nós nos deparamos com situações que nós sabemos que são situações que vão vir, mas são situações esperadas no nosso ministério. Por quê? Porque são situações que nós encontramos, por muitas das vezes, na nossa caminhada. Só que o Senhor não falou para você ir até o meio, mas o Senhor falou para você atravessar. Você pode olhar e entender que mesmo os discípulos obedecendo, o vento veio, o mar ficou revolto e as coisas foi de mal a pior no ministério dos discípulos. Por isso que você vai entender uma coisa, que quando nós ouvimos a voz de Deus, que quando nós queremos obedecer os mandamentos do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Muitas das vezes, tudo isso não vai trazer benefício terreno para você, mas vai trazer benefício espiritual para a tua vida. Eu acho que você não entendeu o que o Senhor está falando. Deixa eu explicar. Deixa eu fazer você entender ou compreender o que o Senhor está querendo dizer através dessa mensagem. Por muitas das vezes, o que traz contentamento e alegria para o nosso coração são bens materiais, são bens que os nossos olhos vê, são vitórias palpáveis. É que nem o nosso irmão Elias já disse aqui nesta noite, o que nos traz alegria é a queda do faraó e a abertura do mar vermelho. Nós estamos
interessante, vai relatar a história de Penina, Ana e Eucana. A Bíblia vai dizer que Penina, ela irritava a Ana. Penina era uma mulher que ela vivia no encalce de Ana. Só que Ana vai orar, pedindo a Deus, no começo dessa história, um filho. E ela vai dizer: Deus, se tu me deres um filho, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu preciso de um filho. O culto é exclusivo de Ana. O culto dela não é para Deus, é para ela. Ela vem na igreja só para pedir para a família, para pedir bênçãos materiais. Olha, Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência no meu trabalho. Eu preciso que o Senhor entre com providência na minha família. Olha, Senhor, eu preciso de saúde. Olha, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero. Senhor, a Bíblia diz que ela ora por longos 25 anos e nada acontece. Quando ela vai mudar a oração dela, aí você vai ver o milagre de Deus acontecer. Por quê? Porque quando ela sobe em Betel, a Bíblia vai dizer que ela vai orar em espírito com Deus. E ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei ele no teu altar, na tua casa, e por todos os dias da vida dele, ele te servirá. Opa, ponto. Aí Deus se colocou de pé e disse: a oração da Ana mudou. O culto agora não é mais dela. O culto dela agora é para mim. Meu irmão, eu não sei porque Deus está me levando nesse lado, mas eu sei de uma coisa: Deus está falando com um crente aqui nesta noite. Eu tenho a certeza absoluta de uma coisa: Deus tem algo a fazer na tua história. Sabe por que Tiago vai dizer que nós não recebemos? Porque nós pedimos mal, não sabemos orar, não sabemos pedir, e por muitas das vezes nós não temos recebido da parte do Senhor por causa de não saber pedir a Deus. Deus é Pai, Ele quer nos dar, porque a Bíblia diz que Ele dá além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos muito antes, além de nós pedir. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Se você entrar aqui nesse culto nessa noite e dizer: Senhor, eu só vim aqui para dar glória, eu só vim aqui para te adorar, eu só vim aqui para ouvir o que o Senhor tem que falar, eu só vim aqui para te agradecer, meu irmão. Deus sabe aonde Ele tem que trabalhar na tua vida. Ele é onisciente, dono de todo o conhecimento. Ele é onipotente, o todo-poderoso. Meu irmão, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar na tua história. Por isso que você vai ver agora os discípulos no meio do mar, remando. Só que entenda bem uma coisa: o vento ao contrário, o vento que Deus permite vir contra a nossa vida, por muitas das vezes, não é para nos fazer parar, não é para fazer nós desistir. Nós temos que saber aproveitar o vento que vem de Deus na nossa vida. Porque se os discípulos param de remar, abre a vela do barco, Deus ia levar o barco da onde Ele quisesse, meu irmão. Por isso que por muitas das vezes nós não entendemos o agir, o trabalhar de Deus. Estamos remando quando o vento está soprando, sendo que a nossa força está sendo contra a força de Deus. Deus quer levar você para um lugar, mas você está remando para o outro. É sério isso. É necessário nós podermos entender e compreender o agir de Deus e o trabalhar do Senhor na nossa vida. Por isso que você vai ver agora os discípulos remando e não saindo do lugar. Você está entendendo o que Deus está falando? Por muitas das vezes nós remamos. Quando vamos olhar, parece que o nosso barco tem uma âncora. E Deus não trabalha com âncoras. Se Deus trabalhasse com âncoras, Deus mandava Noé fazer uma âncora lá na arca. Mas Deus não, meu irmão. Deus, Ele faz barco para o servo dele não remar, mas deixar ser levado por vento e polpa. Deus vai levar você aonde Ele quiser. Deus vai levar e colocar o teu ministério no lugar certo, no momento certo, aonde o nome dele vai ser glorificado e você vai ser abençoado ou abençoada. Só que entenda, compreenda o agir de Deus a favor da nossa vida. Nem tudo que vem contra o nosso barco é vento ao contrário, é vento para nos fazer parar, é vento para nos fazer desistir. Sabe por quê? Porque quando os discípulos agora vão prestar
atenção, eles vão ver Jesus indo por cima das águas. E agora a Bíblia vai dizer que eles vão se atemorizar, eles vão ficar com medo. E esse medo vai fazer eles perder a visão ótica humana. Esse medo vai fazer eles perder a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o medo é maior do que a fé, meu irmão, você vai sempre afundar. Você vai sempre perder o foco e a visão de Cristo na tua vida. Não deixe o medo das dificuldades fazer que você perca o rumo. Não deixe que o medo tão somente faça você perder a ótica visão humana. Mas entenda bem uma coisa: quando Jesus decidir vir ao teu encontro, você vai se surpreender da forma que ele vai vir. Mas é necessário você entender que ele está vindo para te socorrer. Aleluia. E tem uma coisa que eu entendo, meu irmão, com tudo isso, é que ninguém tem moleza nessa vida. Ou nós enfrentamos a tempestade, ou a tempestade vai nos matar. Você pode ter certeza absoluta que nós temos que ter determinação, independente da circunstância. É isso que vai fazer nós sermos diferentes. Determinação, independente da circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim ou mal. Você pode ter certeza absoluta que os problemas, as dificuldades dessa vida, que vai fazer você entender o grau de fé que você tem, que vai fazer você conhecer a sua crença em Cristo Jesus e até onde você aguenta ir. E é isso que por muitas das vezes nós não entendemos. O porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanta provação, o porquê de tudo isso sobrevir para com a vida daquele que serve a Cristo. Entendo. Uma certa feita eu estava na estrada e parei de tomar um caldo de cana. E quando eu vi o garapeiro limpando a cana com a faca e depois passando a cana no engenho, o Espírito de Deus falou comigo. E o Espírito de Deus falou assim: a mesma coisa que Jesus faz com o crente. Primeiro ele limpa, tira toda a sujeira. E depois, quando ele quer tratar e extrair o melhor da vida do cristão, ele põe no engenho. E aí o Senhor não se contenta em passar só uma vez. Ele faz igual o garapeiro, dobra a cana de novo e ó, põe na moinha de novo. Aí o garapeiro não se contenta em dobrar só uma vez, ele vai lá, dobra de novo, põe na moinha e passa de novo. Sabe por quê? Porque Deus ele quer extrair o melhor da nossa vida. E para ele extrair o melhor da minha e da tua vida, é assim que ele vai fazer. Então, se está doendo, pode ter certeza que Deus está passando você no engenho, na moinha dele. Ele está te extraindo o melhor, meu irmão. Ei, pode ter certeza absoluta de uma coisa: em meio a essas dificuldades que você tem enfrentado, não reclama, mas mostre determinação em meio às circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque quando Pedro viu, a Bíblia vai dizer que Pedro agora ele vai gritar: mestre, és tu? Porque se foi, manda que eu vá até ti. Aí Jesus fala: Pedro, venha. E é aí que eu quero pregar nesta noite: saia do barco. Por quê? Porque o barco é o único lugar de segurança. Fora do barco você não tem segurança nenhuma. Entendeu, né? Deixa eu explicar para você. O único lugar de segurança para a nossa vida naquele momento é o barco. O que Jesus agora está querendo nos ensinar com isso, e Pedro está querendo nos ensinar, é que nós temos que sair do natural e começar a viver o sobrenatural da nossa vida. Quem sabe, meu irmão, os discípulos olhou e falou: Pedro, você é louco, rapaz, você vai até o mestre. Pedro falou: eu quero ir, eu quero caminhar sobre essas águas, eu quero sair do barco, vou sair do natural. Meu irmão, saia do lugar que tem limitado a tua fé, saia do lugar que tem feito você ser igual aos outros. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Ele quer fazer que eu e você sejamos diferentes, se destacamos em meio à fé de uma multidão. Meu irmão, ser crente igual esse monte de crente que está tendo aí hoje em dia é fácil, dá glória a Deus e aleluia, fácil. Mas o Senhor está chamando eu e você nesta noite para sair do lugar de conforto, para sair do lugar que limita a nossa fé, para sair do
pouca fé. Imagine quem ficou. Sabe por quê, irmão? Porque sempre quem vai ficar no barco, ou sempre quem vai estar no barco, não vai torcer pela tua vitória. Quem está no barco não vai torcer para que você caminhe sobre as águas e as coisas dê certo para você. Então, por muitas das vezes, não confie na palavra daqueles que estão no barco. Está entendendo o que Deus está falando? Deixa eu explicar para você, se você não está entendendo. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Porque quem está no barco só vai ter palavra de desmotivação. Quem está no barco só vai falar para você: rapaz, fica no barco, que aqui é seguro. Se você ir, quem sabe, as coisas vão dar errado e você vai quebrar a cara e vai ser envergonhado. Eu me lembro de um dia, quando eu assumi um ponto de pregação no Sabiá, eu falei para o irmão que era dono da casa, falei: irmão, a gente vai fazer aqui um mistério tão grande, que eu já vejo esse lugar cheio, lotado de crente, vejo muitas almas aceitando Jesus, e um grande trabalho aqui, vou trazer grandes pregadores nesse lugar. Ele falou assim: rapaz, você é louco, não faça isso, vamos fazer um culto normal. Estava no barco, se eu ouvisse o que ele tinha para me dizer, eu ficava no natural, aí eu não ouvi. Sabe por quê? Porque entenda bem uma coisa, por muitas das vezes, o conselho que um membro dá para você é um conselho, é uma forma que Deus fala com ele. A forma que Deus fala com o anjo da igreja, com o pastor, é totalmente diferente. Por isso que por muitas das vezes, a forma que o irmão vai falar algo para você, não vai ser a mesma forma que Deus vai falar no teu coração. Por isso, quando Deus falou para mim: não, vou fazer, pode colocar a mão arada e trabalhar, eu só comentei com o irmão, ele falou: rapaz, não vai dar certo. Eu falei: acredito que vai, você vai ver. Quando eu entreguei esse trabalho, para aquilo nisso. Sabe quantas pessoas tinham um ponto de pregação? No último culto que eu cultuei lá, 85 pessoas num ponto de pregação. Sabe quem pregou? Pastor Bruno Andrade, dos Estados Unidos da América. Meu irmão, eu estou falando isso de um ponto de pregação, não estou falando de uma igreja, não é para minha glória, eu só estou falando isso para você entender o que Deus está falando nessa noite. Deus está falando para você que por muitas das vezes, os conselhos que vêm do barco, não é conselho para você acatar. Porque o que Deus falou para você, é com você. O que Deus tem com você, é com você. Porque quem está no barco, por muitas das vezes, quer ver você envergonhado. Não torce para a tua vitória, não torce para o teu sucesso. Sabe por quê? Porque o sucesso da gente incomoda muita pessoa, principalmente aqueles que estão no barco. Está entendendo o que Deus está falando, irmão? Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando: saia do natural, saia do barco, independente dos conselhos, independente das palavras que as pessoas estão falando. Ei, mesmo que você bata a cara na parede, quebra a cara e não dê certo, mas pelo menos você vai olhar para trás e vai dizer: eu tentei. O que vale a pena, meu irmão, é tentar, ainda que as coisas não dê certo, porque é melhor tentar e quebrar a cara do que ver os outros tentando e dando certo, e você tão somente sentir remorso por não ter tentado. Tente, saia do barco, saia do lugar que tem limitado a tua fé, caminhe sobre as águas nessa noite. Deus, Ele tem uma palavra que encontra o teu coração. Se você ficar no barco, você fica no natural. Se você sair do barco, você sai para o sobrenatural. Deus quer levar você no lugar tão somente mais perto dele, no sobrenatural. Sabe por quê? Porque a noite que nós entramos em dimensões espirituais aqui, para nós entendermos que Deus nos chamou não para ser apenas membro de igreja, mas para ser servos, servas, profetas, profetiza, usado na obra dele. É isso que ele quer fazer na tua vida, é isso que ele quer fazer na tua história, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Vai ficar aí parado de braço cruzado ou vai fazer alguma coisa? Quem se lembra lá de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, se não me falha a memória, do capítulo 42 do livro de Ezequiel, Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, sai do templo, vem para fora. Ezequiel tinha um rio de águas que corria no templo. Aí Deus fala assim: entra 500 cômodos, 1000 cômodos, mais 1000, mais 1000. E aí Ezequiel
Compreenda, meu irmão. Ezequiel era um homem que tinha uma intimidade com Deus profunda. Sabe o que isso significa? É sair da escadaria do átrio, entrar no átrio, sair do átrio, entrar no santo do lugar, e sair do santo lugar, entrar no santíssimo lugar, estar mais próximo de Deus, estar mais perto de Deus. O que Deus Ele quer na minha, o que Deus Ele quer para a tua vida, é que nós saiamos da escadaria do átrio, chegamos no átrio, saímos do átrio para o santo lugar, e adentramos o santo do santo. Ei, meu irmão, o santo do santo, foi pouco homem que entrou, foi poucas mulheres que entrou, mas Deus Ele quer que nós estejamos no santíssimo lugar. Ele tão somente não se contenta em nós estarmos no átrio, mas Ele quer que nesta noite você também não se contente na posição que você está e venha para o sobrenatural. Saia do lugar que você está, descruze o braço, saia do acomodismo, venha mais próximo de Deus. Deus quer te usar, Deus quer fazer, Deus quer te encher. Basta você querer. Por isso que você vai ver agora o narrador, o escritor narrando, que quando Pedro está afundando, Jesus só estica as mãos. Isso significa que Pedro já estava perto de Jesus. Isso significa que Pedro já tinha andado um bom caminho e ele estava próximo da vitória. Você está entendendo que por muitas das vezes nós afundamos perto da nossa bênção? Você está entendendo que por muitas das vezes você está tão próximo ao alcance da mão da sua vitória, aí você desiste? Ou você faz algo que entristece ao Senhor e Deus permite você não receber a vitória por causa de um erro? Porque a Bíblia diz que o Senhor só esticou as mãos, o Senhor não caminhou mais, esticou as mãos e tirou ele das águas. E a Bíblia agora vai narrar que quando eles entram no barco, o vento acalma, ou o vento cessa. Presta atenção aqui, meu irmão, eu vou terminar agora, por gentileza. Presta atenção aqui na palavra do Senhor e termino agora. A Bíblia vai narrar que quando eles entram no barco, o vento vai cessar. O vento podia ter cessado quando Jesus pegou na mão de Pedro. Não, mas o vento vai cessar quando eles entram no barco. A primeira coisa que eu aprendo com isso: o Senhor Jesus, Ele não começa nada de fora para dentro, mas Ele começa tudo de dentro para fora. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não vive-se de aparência. Não se começa de fora para dentro, mas começa-se de dentro para fora. Todos que vivem de aparência na presença de Deus não permanecem. Todos que vivem de engano na presença de Deus não permanecem. Você pode olhar muitos que estão aí hoje vivendo de aparência na casa do Senhor, mas você pode ter certeza que não vão permanecer. O que é viver de aparência? Sabe o que é viver de aparência? Eu pregar para você orar e eu mesmo não orar. Eu pregar para você ler a Bíblia na sua casa e eu mesmo não ler. Sabe o que é viver de aparência? É eu não viver aquilo que eu prego. Sabe o que é viver de aparência? Eu exigir algo de você que eu mesmo não faço. E isso também é conhecido como hipocrisia. E é o que mais está tendo nos dias atuais, irmão. Pregador que prega algo que não vive. Pregador que prega algo que está longe da tua existência humana. Ele prega, irmão, você tem que jejuar, mas o infeliz não jejua. Ele prega, irmão, você tem que vir nos cultos, mas na igreja dele ele é turista. Nem para pedir para o pastor sair para pregar, não pede. Nem para pedir a bênção do pastor, ele não pede. O meu pastor, Alexandre Medrano, sabe que eu estou aqui hoje. No culto de oração na terça-feira, eu falei para ele: pastor, vou estar na igreja do pastor José Luiz, lá no Santa Fé 2, o senhor me abençoa? Sim, vai, filho, vai. Por quê? Não tem como um pregador abençoar uma igreja sem a bênção do pastor dele. Não tem, meu irmão, isso daí é óbvio. Não tem como um pregador sair da igreja dele sem comunicar ao pastor e vir aqui pregar a bênção de glória, galera. Mas ele não está sendo abençoado pelo próprio pastor para abençoar a igreja que ele veio pregar. E hoje o que mais tem é pregador que anda por aí batendo perna e o próprio pastor não sabe onde que está. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? É tempo de nós entendermos e termos discernimento espiritual. Quem tem
subido nos nossos púlpitos. É tempo de nós não darmos crédito para muitos que têm vindo de fora, mas dar crédito para aqueles que estão de dentro. Nós temos visto o testemunho daqueles que servem a Deus na nossa igreja. É esses que merecem o nosso respeito, não esses pregadores que têm andado por aí, que o pastor nem sabe por onde anda. Que a minha própria esposa sabe aonde ele está. A obra de Deus, irmão, começa de dentro para fora. A obra de Deus, quando ela começa na minha e na tua vida, ela começa para fazer uma mudança por completo. Por isso que Deus, ele vai permitir o vento dele assoprar. Sabe o que Deus está falando no meu coração nesta noite? O vento dele assopra. Não é para fazer você desistir, não é para fazer você parar. Você quer tão somente uma base bíblica? Êxodo número 14, versículo 21. A Bíblia diz que agora o povo está diante do mar. E quando agora o povo clama a Moisés, Moisés vai clamar a Deus. Deus fala com Moisés: manda esse povo marchar. Moisés repassa a ordem para o povo. Eu acredito que no meio do povo tinha várias classes de crente, irmão. Tinha o crente pentecostal, tinha o crente batista, tinha o crente que era mais contemporâneo, tinha todo tipo de crente. Mas quando Moisés falou: opa, sabe o que Deus mandou falar? Fala, Moisés, Deus mandou vocês parar de reclamar e marchar. Sabe que isso tão somente significa? Deus estava requerendo fé do povo, porque marchar para dentro antes de ver o milagre acontecer não é para qualquer. O pastor Elias já falou isso, ainda hoje. Sem ver o milagre acontecer e você fazer alguma coisa, meu irmão, não é para qualquer um. É a mesma coisa quando Jesus está indo aí, lá na porta da cidade, ele olha para a mulher e fala assim: mulher, não chore. Como pode, meu irmão, Jesus falar para uma mãe que está enterrando seu filho único: não chores? Sendo que aquela mulher, segundo a tradução judaica, ela estava velando o filho já há 3 dias. E a palavra que ela mais ouvia era: não chores, ele está descansando, está melhor do que nós, não chores, não chores. Agora vem Jesus, irmão, ele vai falar a mesma coisa: mulher, não chore. Por quê? Porque parar de chorar antes de ver o milagre acontecer requer É isso que Jesus estava querendo. É isso que Deus está querendo do povo. Então eu acredito que quando o povo ouviu isso, aqueles crentes que tinham mais fé, os mais pentecostal, começou a marchar para lá dentro. E quando Deus vê que tem crente que tem fé numa igreja, irmão, não importa, a igreja pode ser de 100, 200, se tiver pelo menos 2 que tem fé, a igreja inteira vai receber por causa desses 2. Oh, glória! É tremendo isso. Por causa que a Bíblia diz que quando eles começaram a marchar, veio um vento oriental, o mesmo que estava soprando no mar, lá da Galileia. Vento oriental. Sabe o que é vento oriental? Vento ao contrário, que vem de lá para cá. Entenda? Enquanto eles entrou no mar aqui, eles não viram nada acontecer. Só que do lado de lá, Deus já estava trabalhando, fora do alcance visual. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha sempre fora do nosso alcance visual. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está operando. Quem se lembra no livro de Números, capítulo 17, Deus manda tão somente Arão enterrar as varas diante da tenda da congregação. Enterra a vara seca diante da tenda. Vem no dia seguinte, a vara daquele que eu tiver escolhido florescerá. Meu irmão, vara seca enterrada. Sabe o que isso significa? Deus está trabalhando fora do alcance visual. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está operando. Sabe que Deus está falando no meu coração? Que é um glória a Deus aqui, que é um aleluia aqui, que é você usando a tua fé aqui, que é você começando a marchar lá dentro aqui, que é você começando a acreditar aqui, que Ele vai abrir o mar lá na tua casa, lá no teu trabalho, que Ele vai começar a operar a favor do teu ministério. Aleluia! Olha só, um dia eu estava no aeroporto, eu já tinha feito o check-in. E quando eu terminei de fazer check-in, eu estava no Salgão esperando ser chamado para embarcar. Eu estava no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E eu vi um instrumento que trabalhava lá na pista de decolagem. Eu vi um instrumento que era uma vara de aço e na ponta tinha uma sacolinha que parecia um coador de café. E eu via que aquele instrumento indicava o vento para os pilotos da aeronave. E quando eu fui compreender aquele mistério, Deus falou comigo. Eu fui entender a primeira coisa: um instrumento tão simples, um pedaço de pano que indica a direção do vento, que era tão eficiente para uma aeronave de última geração. A modernidade daquela aeronave era fora de série. E os pilotos não conseguem
operar a aeronave sem esse instrumento que é chamado biruta. Tem em todos os aeroportos. Por quê? Porque quando o biruta indica o vento em uma direção, o piloto vai decolar contra o vento. Ei, está entendendo o que você está falando já? O teu ministério vai decolar quando o vento contrário soprar. Quando o vento contrário soprar na tua vida, é aí que você vai alçar voo mais alto. Ei, sabe o que Deus está falando? O que faz o meu e o seu ministério ser conhecido na terra não são os grandes congressos que nós pregamos, não é nossas fotos no Facebook, não é nossas fotos no YouTube, não é nossas belas mensagens, não é nossa voz bela louvando a Deus, não. O que faz um crente conhecido é a provação que ele enfrenta, é a dificuldade que ele enfrenta, é os vales, o deserto que ele anda, e tão somente sai vitorioso. O que fez Davi conhecido não foi tão somente as suas belas mensagens ou as suas belas canções de louvor que ele entoava a Saul, não, mas foi o leão e o urso que ele matou. O que fez Davi conhecido foi quando ele matou o gigante da vida dele. O que fez Sansão conhecido foi quando ele pegou tão somente a queixada de jumento e matou 1000 filisteus. O que faz o homem e a mulher conhecido é o tamanho da prova que você passa, é a dificuldade que você enfrenta, é o vale que Deus permite você passar e sair vitorioso dele. É isso que vai te fazer conhecido na face da terra. E tem muito crente que está trocando os valores, está trocando inversão de valor, está achando que o que faz conhecido é ter teologia básica e média, pregar uma mensagem com uma bela entoação de voz, pregar uma mensagem com uma bela oratória, pregar uma mensagem como muitos estão falando aí, com revelações da palavra. Sangue de Jesus tem poder. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada para o simples e para o inteligente, onde ela vem com entendimento para ambas as classes. Não adianta eu vim aqui falar difícil, falar bonito e você não entender nada. Eu prefiro usar a simplicidade do Evangelho, pregar aquilo que Jesus nos ensinou e que todos saiam entendidos daquilo que Deus tem para com a mensagem que Deus enviou. É isso que Ele está falando para a tua vida nessa noite. Saia do lugar de conforto, saia do lugar que limita a tua fé. Deus, Ele quer te usar ainda mais. Deus quer operar ainda mais na tua história e na tua vida. Deus quer transformar a tua história de vida para que assim todos saibam tão somente o crente que você é, para que você seja conhecido não por aquilo que você acha que você vai ser, mas por aquilo que Deus quer permitir que você seja. Se põe de pé, por gentileza. Oh, ala santo rocamandu e esparca na meaçu que me dava sé. Canto e esando romante. Mio canto no abraço, mio candaravás. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está falando em meu coração. Naraiofor que neofor namanto e graça. Kiriolanto rimiocore pra você. Xalamalei com biosso e missalândia. Cando e essando. Candaramanto e candou e assumiu mandiene. Canto e candou. Aramanto noia pra fora. Cando me assuriou. Cando e assuriple. Pode ter certeza absoluta de uma coisa: Deus está aqui. Deus, Ele quer permitir que você saia desse lugar, porque Ele vai te ajudar hoje. Eu quero chamar você, vou orar por você nesta noite, que quer sair do lugar que tem limitado a tua fé, do lugar que não tem deixado você prosseguir ou prosperar. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Saia do barco da segurança e entre no sobrenatural de Deus, que Deus quer operar de uma forma especial na tua vida. Só você que quer, vem aqui na frente. Por gentileza, eu vou orar para você. Só para você que quer mais de Deus, menos de você e mais de Deus. Só para você que não está contente da forma que você está vivendo. Só para você que não está contente da forma que está teu ministério. Só para você que quer ser mais usado nas mãos do Senhor. Só para você que quer tão somente ver maiores revelações de Deus na tua vida. Deus te chama. Deus te chama. Na paz, sondoramanto que me navácia. Deus, em uma certa feita, Ele está tendo um diálogo com Abraão. Abraão vai dizer: Deus, olha, Senhor, o único que vai poder agora ter filhos na minha casa é o mordomo Eliezer. Deus fala: Abraão, rapaz, faz
o seguinte: sai da tua tenda, sai do lugar que tem limitado a tua visão, que eu vou te mostrar um segredo. Quando Abraão sai da tenda dele, Deus olha para as estrelas e diz: Abraão, é possível contar essas estrelas? Abraão diz: Senhor, não é, Senhor. Aí Deus responde a Abraão: então, Abraão, é assim que eu vou fazer na tua vida, Abraão. A tua descendência será tão grande como a quantidade dessas estrelas, não poderá se contar. É isso que Deus quer fazer nas vossas vidas nesta noite. Deus, Ele quer fazer com que as tuas bênçãos, as tuas vitórias não consigam nem ser contadas. Entenda bem uma coisa: até hoje você pode ser contador de prova, até hoje você pode ser contador de derrota, mas Deus hoje quer fazer você contador de estrela. Ei, se você hoje saiu do lugar que tem limitado a tua fé, se prepare para contar as estrelas do céu, porque assim que Deus vai operar na tua vida, grandes bênçãos e grandes vitórias estarão por vir. Oh, glória! Oh, soderamando yecando, sabrando na branço yecando, amando e o sudebreco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nessa noite estamos, ó Pai, em culto, a qual tem por título, ó Deus, culto, Senhor, de libertação. Sabemos que a libertação, Senhor, ela é operada em diversas áreas. Eu quero pedir, Senhor, àqueles que estão somente saíram do lugar de conforto, saíram do lugar de segurança, para caminhar sobre as águas da dificuldade, sobre as águas da provação, sobre as águas, ó Pai, da desesperança. Pai, em nome de Jesus agora, mesmo que eles venham afundar, que o Senhor venha segurar nas mãos deles, que o Senhor venha acalmar a tempestade, o mar e o vento, que eles venham, Senhor, agora ficar mais íntimo, mais próximo do Senhor, que as coisas a partir desse dia passam, Senhor, a mudar na história da vida deles, ó Pai. Que maiores revelação o Senhor venha trazer, que maiores intimidade o Senhor venha trazer. Deus, aqueles que tomaram uma decisão hoje, eu quero pedir a favor da vida deles: tira toda a pedra de tropeço, tira todo o mal, toda a âncora que tinha impedido o ministério deles, ó Pai, de navegar. Agora, em nome de Jesus Cristo, que o teu vento venha soprar e eles venham ser levados na tua direção, e aonde quer que eles entrem, aonde quer que eles saiam, que o teu nome venha a ser glorificado e adorado através da vida deles, que o ministério deles venha ser reconhecido, ó Pai, não por aquilo que eles são, mas por aquilo que o Senhor tem feito na história da vida deles. Eu quero pedir nesta noite que o Senhor venha cobrir a cada um com o teu sangue, abençoa os planos e os projetos de vida e também a vida ministerial, em o nome santo bendito de Jesus Cristo, teu Filho, é que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, profetizando a bênção, a cura, a libertação, a vitória, tudo isso seja para a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, aplaudindo o nome santo e bendito.